Boa tarde, meu nome é Juliana, eu sou psicóloga do Hospital Unimed e da Medicina Preventiva, o Grupo Viva Mais, e hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre a saúde mental nessa época de pandemia. Então, venho com muito prazer esclarecer algumas dúvidas em relação a esse momento vivido em relação a um assunto tão importante que é a saúde mental. Gostaria de falar que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 1/3 da população vai sofrer alguma consequência em relação à parte emocional por passar por esse período de pandemia. Então, 1/3 da população aproximadamente vai desenvolver algum problema psicopatológico pelo período. Mas como a gente consegue então diferenciar o que eu sinto, se as reações que eu estou sentindo nesse momento são normais, são esperadas, né? Ou se as reações que eu estou sentindo nesse momento são reações que eu preciso ficar preocupada e procurar de repente a ajuda de um profissional. O que não é novidade para ninguém, né? Que nesse momento todo mundo está sentindo coisas diferentes. Por exemplo, ansiedade. Então, muitas pessoas estão ansiosas além do normal. Então, todas as emoções estão afloradas. A ansiedade é uma delas. É muito comum ouvir pessoas com insônia, com problemas na alimentação, comer demais, né, que a gente mais ouve. Todo mundo em estado de alerta, que é um mecanismo de defesa de proteção e é muito importante nesse momento. Então, se eu vou ao mercado, eu fico em alerta com meu calçado, minha roupa ao chegar em casa, né? Então, todas essas situações vai depender muito da minha realidade, da realidade de cada um, da singularidade de cada um. Se eu convivo com uma pessoa de risco, com um idoso, com uma gestante, com uma criança, como que está a minha situação financeira no momento, mas eu vou tentar pontuar para esclarecer um pouquinho melhor, então, o que é normal nesse momento anormal que estamos vivendo, né? As reações, então, normais. Então, Juliana, o que eu estou sentindo, como que eu sei? Qual parâmetro eu sei se o que eu estou sentindo é normal ou não? Né? Se eu não estou enlouquecendo, então tem pessoas que me procuram e perguntam, né? Será que eu estou enlouquecendo? Será que eu estou desenvolvendo transtorno obsessivo compulsivo, que é o famoso TOC? Muitas pessoas devem conhecer. Por exemplo, porque eu me sinto suja a todo momento, eu acho que eu já me infectei. Relatos, né? Eu fico limpando meu banheiro várias vezes ao dia, então é comum a gente ouvir, às vezes, esses relatos das pessoas. Já desenvolvi alguns sintomas, eu saio na rua, chego em casa, eu começo a tossir, né? Acho que eu estou ficando louca, então isso é muito, muito comum acontecer nesse período agora, né, de pandemia. Então, mas eu vou pontuar melhor para vocês entenderem as reações esperadas por período. No início, quando estourou a pandemia, né, no início de tudo aqui no Brasil, as pessoas entraram em pânico, elas, né, se desesperaram, muitas pessoas se desesperaram, muitas pessoas correram ao mercado, os estabelecimentos similares comprar álcool em gel, máscaras, mantimentos, né, alimentos para estocar em casa. Muitos fizeram isso, muitos ficaram confusos, será que eu tenho que fazer isso ou não? Era uma reação normal e esperada do momento. Então, vamos falar assim, alguns falavam, nossa, as pessoas estão loucas fazendo isso, mas é uma reação normal e esperada numa situação de catástrofe, como aconteceu uma reação de pandemia. Passado aquele início que já foi, né, que foi bem a reação momentânea, a gente fala que é uma reação normal a um estresse normal, entramos na segunda fase, que é a fase do estresse agudo, que é uma fase em que acontecem reações normais e esperadas nesse momento anormal, que aproximadamente duram uns 3 meses, essas reações emocionais. Quais são, então? Eu vou pontuar algumas que são reações de acordo com esse estresse agudo em que todos estão vivendo nesse momento. A raiva, né? Então é comum às vezes a gente ver pessoas com muita raiva às vezes da política, raiva do outro que não está se protegendo, raiva às vezes em casa. Então
sentimento de raiva muito aflorado. Sentimento de ansiedade é um dos itens que eu já até falei aqui, mas ansiedade que às vezes aparece através do sono, então muitos distúrbios de sono, pessoas dormindo demais, pessoas com insônia, pesadelos, é muito comum e esperado nesse momento. Distúrbios da alimentação, então, que a gente ouve muito. Sintomas de dissociação. O que significa sintomas de dissociação? A gente tem a impressão como se estivéssemos vivendo em um filme em que a qualquer momento a gente vai acordar e nada disso está acontecendo. Então, várias pessoas provavelmente sentem essa sensação. Nossa, será que é real o que está acontecendo? Será que é verdade isso? Né? Muitos vivendo um filme de terror ou um filme de suspense, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então essa sensação, esses sintomas de dissociação são normais nesse período. Outro sintoma comum que muitas pessoas relatam nesse momento é a letargia. A letargia, vou dar um exemplo, é como se quando a gente quando a gente fala com alguém que parece que essa pessoa está no mundo da lua, quando a gente deixa como o nosso computador, né, várias abas abertas que fica lento de processar, fica lento de funcionar, então é como se nós estivéssemos assim, cheio de abas abertas ali no nosso cérebro e com uma dificuldade de processar, uma dificuldade de assimilar o que está acontecendo. Então parece que as coisas no dia a dia não vão, né? Eu tenho que assistir uma aula online na minha faculdade, tenho que fazer alguma coisa e parece que tudo demora para engrenar. Sintomas normais também nessa época e esperados nessa época normal, como eu estou falando. Mais sintomas nesse momento, conflitos interpessoais também. Então, às vezes, equipes de trabalho, pessoas na família que se dão super bem ou equipes super entrosadas, de repente nesse momento de estresse, principalmente as equipes, né, da primeira de ponta que estão trabalhando, né, os profissionais de saúde, os profissionais de limpeza, equipes que se davam super bem, de repente agora nesse momento começa a ter algum conflito, algum problema, que é comum e é esperado nesse momento, de tensão, estresse, preocupação, estado de alerta a todo momento. Então todas essas reações são normais e esperadas nesse momento. E como que eu sei então, Juliana, se está, né, se a minha ansiedade, se meu estresse, se está tudo bem, se eu posso ficar tranquila, que são reações esperadas, ou se está fugindo do normal, se eu estou desenvolvendo uma psicopatologia e preciso da ajuda de um profissional especializado. Então, vamos lá. Vocês têm que prestar muita atenção na intensidade desses sentimentos, na intensidade desse sofrimento. O quanto intenso está sendo todas essas sensações. Se essas sensações estão me dominando a ponto de eu não conseguir me relacionar com mais ninguém do meu trabalho, com as pessoas da minha casa, eu não consigo reagir. Se eu estou tendo pensamentos muito ruins, então só vem pensamentos ruins o dia inteiro e eu não consigo fazer nada no meu dia a dia. E já tentei recursos internos, já tentei ajuda de amigos, de meus familiares, eu não estou conseguindo reagir. Sintomas intensos e sofrimento intenso de ansiedade, de depressão, pensamentos em suicídio. Nesse caso é importante procurar a ajuda de um profissional especializado. Agora eu vou dar algumas dicas e fatores que prejudicam a saúde mental nesse momento. Então, alguns fatores que podem prejudicar muito a saúde mental nesse momento, né? Alguns hábitos, algumas atitudes aí, algumas reações. O isolamento socioafetivo é uma delas. Então, vamos falar que fala-se isolamento social, mas poderíamos chamar de isolamento físico, né? Não devemos nos distanciar. É claro que distanciar fisicamente, mas não socialmente das pessoas que são importantes para nós. E quando a gente faz isso, nos distanciamos das pessoas importantes na nossa vida, importantes no nosso relacionamento, nós prejudicamos muito a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental.
Então, conseguir, né, manter essas relações através de telefone, ligações, né, através da internet, é muito importante para manter a nossa saúde mental, manter as nossas relações socioafetivas. A negação é um segundo item que prejudica muito a nossa saúde mental. Então, não é normal a pessoa falar que não está sentindo nada, que está tudo bem agora, não está sentindo nada, nenhuma reação. Essa é uma característica muito ruim, é perigoso, porque ela está colocando a vida dela em risco, a vida das pessoas em risco. Não é um indicador bom para a saúde mental. Outro fator que prejudica muito a saúde mental é o achismo, né? Muitos ouvem, já falaram, né? É muito alertada essa questão do fake news. Então, o achismo. Se eu fico aberta a receber todas as informações que me mandam, como que eu vou fazer para lidar com tudo isso, né? Com certeza, a maior parte dessas informações vão vir de uma forma que vai vir de achismo. A vizinha falou, né? Não falando mal da vizinha. Pessoas que falam, que acham e vira aquele telefone sem fio. Então, o achismo, mesmo se a gente seleciona, a gente pensa assim, só vou selecionar minhas notícias, vou selecionar o que eu leio, mas de repente, assim, às vezes a gente se pega lendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, então questione, né? Será que aquilo é verdade? Será que não é? Muito cuidado com isso, porque essas informações, elas geram ansiedade, produzem mais estresse. E será que eu vou ter estrutura para lidar com tudo isso, com todas as informações que eu recebo, né, em abundância todos os dias? Então, tomar muito cuidado com essa questão. Não limitar o tempo que eu passo ouvindo e lendo notícias né, sobre a pandemia, sobre o coronavírus. Isso é um indicador, é um fator muito prejudicial à saúde mental, né? A gente tem que ter algum filtro, um filtro de proteção, se proteger mesmo. Então, selecionar quando a gente vai ver, onde que vai ser as nossas fontes seguras de colher essas informações. A falta de rotina, então vamos pensar que estamos vivendo um momento que a gente não está tendo controle sobre nada ao nosso redor. Teve uma pessoa que me falou, Juliana, é como se eu estivesse com uma venda em que eu não estou enxergando nada. É a sensação que a pessoa tem, muitos têm essa sensação. Então é como se eu estivesse com uma venda onde eu não estou enxergando nada ao meu redor. E dá uma sensação de perda de controle, aumenta todos aqueles sintomas que eu te falei, que eu falei com vocês. Então, se o externo não estou conseguindo controlar, eu preciso tentar controlar pelo menos a minha vida pessoal, tentar controlar algumas coisas em minha rotina, no meu dia a dia, na minha casa, para conseguir ter um controle sobre minha vida, já que tudo que é externo em relação à pandemia, em relação ao que a gente está recebendo, né, do mundo, a gente não tem controle, é algo no escuro, vamos falar assim, que a gente não sabe quando que vai acabar, como que vai ser, né? Quando que as crianças vão voltar às aulas ou quando que o mundo vai voltar ao normal. Então, a falta de rotina prejudica muito a saúde mental. E o último item que eu coloquei em relação a fatores que prejudicam a saúde mental é o uso de tabaco, álcool e drogas. Prejudica muito a saúde mental no sentido de ser uma fuga, né, para muitas pessoas em relação ao momento vivido e além de fisicamente baixar a imunidade. Então esses fatores são prejudiciais nesse momento. E para finalizar, eu gostaria né, que cada um pensasse assim, para acreditar na capacidade do ser humano, que o ser humano tem de se reinventar, de se reestruturar, de conseguir, né, criar coisas, de conseguir usar a criatividade e se readaptar e cada um pensar, né, na sua vida particular, tentar pensar assim, em algum momento na sua vida, na sua história, que você já passou por uma situação muito difícil, um sofrimento muito intenso, uma situação muito, muito complicada em que você já vivenciou e quais foram,
né, como que você fez para sair daquela situação, como que você conseguiu se reestruturar e conseguiu passar por isso e usar esses recursos que você usou no seu passado para tentar passar por essa situação também, né? E as pessoas que não estão conseguindo reagir, já tentaram então buscar recursos lá no passado, buscar recursos agora com familiares, às vezes amigos, estão percebendo que não estão conseguindo reagir, procurar a ajuda de um profissional, né, especializado, e com certeza vai receber esse acolhimento de um profissional, vai conseguir, né, caminhar, voltar a caminhar para conseguir passar bem nessa pandemia e não cair no índice, né, vamos falar da Organização Mundial de Saúde, né, de 1/3 da população que vai desenvolver alguma psicopatologia pela situação atual. É isso então que eu gostaria de estar passando para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser enviar alguma pergunta. E na segunda-feira vai ter vou anunciar segunda-feira que vai ter a live da Joyce, a nutricionista, às 7 horas da noite, né? Não percam, ela já fez uma live nessa segunda. Quem não assistiu pode entrar na página do Facebook da Unimed e assistir a live dela. E na próxima segunda, então, a próxima live dela será às 19 horas. Temos uma pergunta aqui, deixa eu ver, Gabriela Ávila, esclarecedor excelente. Obrigada, Gabriela, por ter participado. E a Lúcia Aparecida Piazza, muito bom, esclarecedor. Muito obrigada, Lúcia, também por ter participado da live. Espero ter, né, conseguido trazer algumas informações importantes nesse momento. E na próxima live vou dar algumas dicas em relação a comportamentos saudáveis nessa situação de isolamento social.